Olá, tudo bem com você? Como estão as coisas aí? Espero que tudo bem, eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje ainda é, né? Dia 29 de março de 2026, domingo, bom fim de semana e bom finalzinho de domingo pra você. E hoje aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu recebi várias mensagens aqui, algumas pessoas bem bravas aqui comigo, até os esquerdistas estão bravos comigo, outras pessoas meio que na dúvida, assim, não entendendo o que estão acontecendo, falando, André, fazia tempo aqui que eu não acessava o canal, de repente eu acesso o canal, você está falando lá de. Hoje você falou de mecânica quântica, que história é essa, né? Outras pessoas aqui me mandaram aquela velha pergunta, né? Para que me serve tudo isso? Que coisa mais inútil e tal. Então, assim, vamos por partes, vai. Eu vou primeiro começar explicando o que está acontecendo aqui, caso você tenha perdido aí algumas cenas da novela. O que acontece é o seguinte: estamos numa maré muito ruim em termos de assuntos, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Não tem muita coisa muito interessante para se falar a respeito de finanças. Quando você for falar a respeito de finanças, invariavelmente, quando você menos perceber, você vai estar falando de página policial de jornal, sabe essas coisas? De crime, de roubo, de tudo quanto é coisa que não presta, coisas que deixam a gente muito mal, que deixam a gente irritado, que deixa a gente. Eu acho que irrita você, irrita a mim, essa maré de asneira e de coisas ruins que a gente vê no Brasil, no mundo. Tá mais do que na cara que isso não vai mudar. Eu não tenho poder para mudar isso, você também não tem. E isso estava me fazendo mal. Todo dia vir aqui ter que falar de coisas da estupidez humana é um troço muito deprimente, né? Veja, eu não sou um youtuber, né? Eu não vivo disto aqui. Então, para mim isso aqui tem que ter um sentido de lazer, de um prazer meu, né? Lazer no bom sentido, uma coisa prazerosa, uma coisa gostosa de se fazer. E assim como para mim, tem que ser para você também, obviamente. Então, por que eu estou fazendo isso? Bom, eu estou fazendo isso porque eu acho legal. Né? Dos assuntos que eu conheço, veja, eu não poderia ficar falando de futebol, não entendo nada de futebol. Mas até poderia falar se essa fosse uma área de interesse para mim. Eu não manjo nada de futebol, então não tenho nada a acrescentar nesse sentido. Também não tenho muita coisa a falar sobre carros. Também não tenho muita coisa a falar sobre, sei lá, culinária, né? Os assuntos são muito limitados, então eu decidi pôr em pauta aqui e falar sobre coisas sobre as quais eu sei falar. Né? Coisas que eu acho bacanas. Não são as únicas coisas bacanas do mundo, mas eu acho que são algumas das coisas bacanas. Na expectativa de que, bom, você se torne um matemático, um físico, um engenheiro. Não, não. A ideia aqui é falar sobre coisas legais e de repente mostrar a você coisas novas, coisas que você nunca viu na vida. Eu não tenho a pretensão. Veja, eu não sou aquele tipo de cara que fala assim: olha, estude exatas porque isso vai ser bom para você, né? Você vai ficar rico, você vai ganhar dinheiro, você vai poder aplicar isso nos seus negócios. Veja, você está no Brasil, vamos jogar limpo aqui? Você está no Brasil, aqui para você ficar rico, você não precisa nem saber escrever, não é isso? Aqui basta, grosso modo, com raríssimas exceções, raríssimas, né? São coisas muito circunstanciais. Ah, para você ficar rico aqui rapidamente, é só você virar bandido, né? Vira político, vira, sei lá, juiz de Supremo Tribunal Federal, né? Pega alguma dessas carreiras que estão desmoralizadas, né? Que foram completamente cuja reputação pública foi completamente destruída por uma gangue de marginais que tomou o poder, alice a essa gente e você fica rico em pouco tempo, né? É isso. Então eu não vou adorar a pílula aqui, né? Para que serve esse monte de matemática, de física? Pensa assim, não serve para nada. Parta desse princípio, né? Você vai me ouvir aqui enquanto você estiver, sei lá, lavando louça, enquanto você estiver no trânsito, engarrafado. Ou se você não quiser ouvir, também não ouça, não é obrigado. Sua vida não vai mudar. Se você me ouvir ou não me ouvir, eu acho que, sinceramente, sua vida material, pelo menos, não vai mudar nada. O que talvez mude, talvez, também não é uma certeza, é que você vai aprender a raciocinar de uma outra maneira. Né? Isso sim é um benefício que as ciências exatas podem te dar.
você vai aprender a raciocinar de uma maneira talvez um pouco mais fria, né? É isso. Não vai passar disso, né? Agora, no que essa nova maneira de pensar vai mudar a sua vida? De novo, nada. O Lula não sabe nem raciocinar, ele raciocina com a bunda e tá lá, mora, como ele mesmo diz, né? Mora no palácio. Então, de novo, você está no Brasil, né? Se você for correr atrás de, mas o que vai me fazer rico aqui? Eu já te falo, ou vira político, ou vira juiz do Supremo Tribunal Federal, ou então vira, sei lá, bandido, traficante, alguma coisa assim. É isso, né? Não tem muito que ter expectativas no Brasil, né? Aqui não é um lugar para quem quer ficar rico, certo? Quem quer produzir coisas, não é aqui, né? É mais para você ter um prazer com você mesmo, né? Você aprender coisas novas, pensar de um jeito novo. É isso. Sinceramente, eu não tenho nenhuma ambição com isso. Não estou fazendo essas coisas para você usar esse ferramental no mercado financeiro. Nada, nada, nada. A minha pretensão é zero. Você faça com esse conhecimento que eu estou te dando aqui, faça com ele o que você quiser, inclusive nada. Se não quiser assistir os vídeos também não é obrigado. Né? Fala, André, não quero, nunca mais eu vou pôr o pé nesse canal enquanto você estiver nessa vibe. Ok, eu respeito isso, eu entendo. Né? O nome do canal é dinheiro, o tema principal era finanças. Você não tem culpa, né, do canal não estar mais dentro dessa proposta de finanças, e eu também não. Né? Porque assim, o que me restaria? Falar sobre o Banco Master? Pelo amor de Deus, né? Isso é para quem... É como eu te falei, isso é para quem é youtuber profissional, para quem precisa disto aqui para pôr o pão na mesa. Aí não tem jeito, né? Aí você vai ter que falar do Banco Master mesmo, paciência. Mas não é meu caso. Então, eu posso me dar esse luxo. Talvez outros canais não possam fazer isso, né? Eu não vejo sentido. Eu não vejo sentido, por exemplo, em você ter uma vida. Eu vou dar aqui um exemplo de uma pessoa que acabou de se meter aí numa confusão, a tal da Fernanda Guardia. Não sei se você conhece essa moça. Ela tem um canal, eu acho que é um canal grande, inclusive de finanças, ela tem uma empresa, ela ajuda as pessoas a mandarem dinheiro para fora do Brasil e tal e coisa. E ela se meteu aí numa encrenca, eu não sei se ela arrumou, o que ela falou exatamente de fundos oferecidos pelo Banco do Brasil e pelo Itaú, me parece, né? E aí os dois bancos foram para cima dela, processaram ela, estão processando. Aí a moça pegou, foi embora do Brasil e tal. Assim, honestamente falando, eu não vejo sentido em levar uma vida assim. Sinceramente, eu sou muito... Eu tenho uma índole para bom vivant que é muito grande. Eu não curto confusão. Eu sou um cara mais dado a... Eu tenho um comportamento mais... Eu não sei se é conformado, mas assim... Quando eu percebo que a coisa está deteriorando de uma velocidade e numa intensidade totalmente incontroláveis, eu me afasto. Né? Eu acho que esse comportamento que eu tenho, ele vem de influências que eu tive na minha juventude. Eu estudei muito com livros soviéticos, né, livros de autores soviéticos. Você deve saber, os soviéticos eles tiveram a melhor escola de matemática do mundo durante... Aliás, eles têm até hoje, né? Eles tinham antes da União Soviética, continuaram a ter na União Soviética, apesar do regime comunista, e ainda hoje eles têm os melhores matemáticos do mundo. E eu me lembro que uma vez eu vi uma entrevista de um dos grandes matemáticos dele, e ele comentando o seguinte, que na União Soviética, segundo ele, né, eu não concordo com esse ponto de vista, porque, como eu te falei, a história da matemática na União Soviética é muito antiga, na Rússia. Mas ele dizia o seguinte, ele falava, olha, eu acho que nós nos tornamos muito bons em matemática porque o regime é tão ruim, é tudo tão deprimente e tudo tão perigoso, né? Porque assim, a União Soviética, sem sombra de dúvida, aquilo foi o pior país que já existiu na história humana, é pior que Coreia do Norte, pior que qualquer coisa. Né? Ele falava, era um regime tão burro e tão perigoso ao mesmo tempo, que a melhor coisa que a gente fazia era não querer nem saber. A gente se enfiava na matemática e na física e tal, e acabou, fim. Né?
Você pode achar que isso é ser covarde, você pode achar que isso é fugir do problema, você tem o direito de achar o que você quiser. Eu li essa entrevista desse matemático, eu tinha, sei lá, uns 15 anos. Talvez isso tenha ficado muito marcado em mim. E eu acho que isso é a coisa certa a se fazer. Eu penso assim, vamos pensar, pensa numa União Soviética. Você acha que pessoas normais teriam poder de derrubar aquele regime? Aquele regime não caiu, na verdade, ele decidiu sair de cena com a vestimenta que ele tinha. Ele saiu de cena, só isso. Ninguém derruba uma coisa daquele tamanho. Né? Se você for mexer com aquilo, eles dão fim em você, como deram fim em tanta gente. Né? A União Soviética foi um país que não pensava. Eles deram fim em gente que ganhou o prêmio Nobel de Física, pra você ter uma ideia. Até isso eles faziam. Quer dizer, eles não tinham o menor critério, não tinha nada. Nada. Era um lugar extremamente perigoso para se viver. Então eu acho que isso é uma coisa certa a se fazer. Primeiro porque, claro, preserva a sua vida, no caso deles, né, que viviam lá. Segundo porque, sabe, você não vai ter um problema gástrico. Né? Se você vive no Brasil, por exemplo, você não vai ter. Você não vai ser todo dia confrontado com coisas que são horrorosas, que são feias, que são. Que vão pôr o seu espírito para baixo. E que não adianta nada. Por exemplo, você pega essa moça que eu falei, a Fernanda Guardia. Ela foi para os Estados Unidos para fugir dos processos e tal. Você acha que isso é vida? Né? E outra, mal sabe ela que ela saiu do forno e ela caiu na frigideira, né? Porque ela está morando nos Estados Unidos. Vai ela lá nos Estados Unidos falar mal dos fundos do JP Morgan. Vamos ver o que acontece lá com ela. Né? E lá é pior que aqui, né? Ser processado aqui, você ser processado aqui é brincadeira de criança, que não dá nada, né? Só enche o saco, vai no tribunal, não sei o que, não pega nada no fim das contas. Lá, a coisa é feroz. Então, assim, eu não entendi, sinceramente. A menina saiu daqui, foi morar nos Estados Unidos, ela tá fazendo vídeo falando, não, aqui é maravilhoso, porque aqui me valorizam. É maravilhoso até a página 2, até o dia que ela falar uma coisa que desagrade alguém de lá, né? Que é um país que vive de litígios, basicamente, é um país que vive de um processar o outro, né? Há muito tempo é assim. Aí ela vai perceber que ela trocou 6 por meia dúzia, ou até trocou o Brasil por algo pior. Né? Então, assim, eu não acho que isso seja vida. Sinceramente, eu acho que isso é uma coisa horrorosa, não é jeito de se viver. Eu não quero viver assim. Então, se esse novo formato não te agrada, eu entendo perfeitamente. Entendo perfeitamente. Se você não quiser assistir enquanto estiver nessa vibe, fica à vontade. Não... De novo, você não vai ficar rico porque você sabe muita matemática ou muita física. Isso não vai acontecer. Não há relação de causa e efeito entre ser bom em matemática e ser rico, tá? Não existe nada a ver uma coisa com a outra, principalmente se você mora no Brasil. Mas se você se agrada disso, se você concorda com esse ponto de vista meu, fala, bom, ok, vamos pensar em outras coisas, né? Enquanto o mundo apodrece. Não, é uma opção. Eu estou oferecendo uma opção diferente, talvez, vai. É só isso, eu não tenho pretensão nenhuma de te ensinar nenhuma ferramenta, porque eu não acredito nisso. Repito, no Brasil, o caminho para ficar rico rápido não é esse, tá bom? Enfim, espero ter esclarecido e em breve eu volto aí com mais algum vídeo, tá bom? Abraço, bom fim de domingo para você. Tchau, tchau.